conectadas e conectados. Aos telespectadores online, informamos que a presença é registrada automaticamente pelo Teams e os dados de permanência na reunião serão utilizados para certificação. Os que acompanham esse evento de forma presencial poderão registrar suas presenças através do QR Code na entrada deste auditório. O objetivo deste curso é descrever e criar possibilidades de aplicação prática do método alemão de resolução de casos, na confecção de decisões judiciais em matéria penal, a fim de aprimorar a qualidade das decisões no Poder Judiciário e a sua respectiva fundamentação jurídica. Compõe a mesa diretiva as seguintes autoridades: o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, diretor-geral da Escola Judicial do Paraná, desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, e o professor doutor Alaor Leite. E para abertura e boas-vindas a todos, passamos a palavra ao presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen. Seu microfone está desligado, presidente. Ainda não. O senhor precisa clicar no microfone que tem na sua tela, pequenininho. Nós ainda não conseguimos ouvi-lo, desembargador. Estamos tentando liberar o seu microfone, presidente. Só um instantinho. Por questões técnicas, passaremos, então, a palavra ao diretor-geral da Escola Judicial do Paraná, desembargador Luiz Ramon de Medeiros Nogueira, para a abertura deste evento. Obrigado. Bom dia. Com muita satisfação que nós fazemos a abertura, damos início a esse curso, a estrutura lógica das decisões em matéria penal, método alemão de resolução de casos. Então, eu queria saudar inicialmente à minha esquerda aqui, o professor Alaor Leite, e saudar também todos que estão aqui presencialmente na EJUDE, sempre uma satisfação para nós, nessa segunda-feira bastante fria aqui na nossa capital, e agradecer, então, os magistrados, servidores, todos que estão presentes aqui. Também agradecer nosso presidente, Luiz Fernando Tomasi Keppen, que acabou não conseguindo dar as suas boas-vindas aí, mas eu posso dizer que esse curso que é uma ideia dele até, quando nós estivemos na Alemanha e tivemos lá um curso com o professor Alaor e com o professor Luiz Greco, exatamente ele gostaria de trazer esse conhecimento a todos os magistrados e servidores do Estado do Paraná. Eu agradeço imensamente, professor Alaor, estaremos aqui hoje também no início da tarde para fazer a abertura com o professor Greco, porque é justamente com o conhecimento, com as experiências de outros países que nós temos crescimento e nós podemos capacitar nossos magistrados e servidores. Então, o objetivo central desse curso é oferecer aos participantes uma análise aprofundada das possibilidades
de aplicação prática do método alemão de resolução de casos. O professor Alaor vai explicar, ele já teve a oportunidade, quando nós de também nos expor como funciona toda essa questão do tribunal alemão e da formação das decisões e da repercussão disso na vida das pessoas. Eu mesmo, volta e meia que eu vejo uma decisão de um tribunal alemão, eu compartilho com o professor Alaor, ou seja, ele vai contar para vocês, há sempre uma grande expectativa lá nas decisões, como que o tribunal vai se posicionar em determinado tema, e isso depois impacta na vida das pessoas, na construção das demais decisões lá na Alemanha. Então, é uma satisfação para nós, aí ficamos sem palavras sempre quando temos essa dupla, né, esses grandes aí professores e hoje amigos, o professor Luiz e o professor Alaor. Vou fazer rapidamente a apresentação aqui do professor Alaor e depois eu já vou me retirar aqui da mesa para o professor começar a fazer a exposição dele. Então, o professor Alaor atualmente é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, possui mestrado e doutorado pela Universidade de Munique. Então, nossos sinceros agradecimentos aí a todos vocês, aos que nos acompanham pela plataforma Teams. E antes de finalizar apenas, eu queria convidar todos, tanto os que estão aqui inicialmente, quanto os que estão na plataforma Teams, para prestigiar o lançamento do livro Direito Penal, Parte Geral, Tomo 1, de Klaus Roxin e Luiz Greco, que tem como organizador o professor Alaor Leite. O evento ocorrerá, para nossa honra e alegria, hoje às 17 horas, na Biblioteca do Tribunal de Justiça. Então, desejo um ótimo curso a todos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Passaremos agora ao primeiro painel deste evento, denominado A Prática da Teoria do Delito, cujo palestrante é o Dr. Alaor Leite. Dr. Alaor, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar desse evento. A casa e a palavra são suas. Bom dia, eu que agradeço a gentileza do convite. Minhas primeiras palavras são de agradecimento aos timoratos presentes, que nesse dia frio se propuseram a compartilhar um pouco dessa manhã comigo. E é preciso dizer que esse encontro foi gestado a partir de uma percepção muito arguta, inteligente do presidente Keppen, no ano de 2017 ainda, quando, por iniciativa do presidente Keppen e do desembargador Ramon de Medeiros, nós tivemos a oportunidade, naquela altura, de discutir projeto alternativo de parte geral do Código Penal na Alemanha, em Augsburg, na universidade em que o professor Luiz Greco era professor naquele ano, eu era assistente dele na cátedra, e aquele encontro proporcionou um convívio muito salutar entre ciência e prática, que ocorreu ao presidente Keppen e ao desembargador Ramon de Medeiros, que aquela oportunidade que os magistrados que nos acompanharam naquela altura tiveram deveria ser generalizada para a totalidade dos magistrados paranaenses. Evidentemente, Luiz e eu logo aceitamos a ideia e, sobretudo, no que diz respeito a este método de resolução de casos, que é muito estabelecido na formação jurídica alemã e que impacta visceralmente, como veremos, nas decisões judiciais, era a vontade deles que, sobretudo, este aspecto, que é como que um ponto cego da formação jurídica brasileira, tivesse alguma penetração maior nesse diálogo entre ciência e prática. Então, para nós, professores, o presidente Keppen e o desembargador Ramon são como que a tradução desse diálogo entre ciência e prática, e é para nós, portanto, muito
É um momento muito especial que esse dia, com algum atraso, tenha chegado, uma pandemia no meio e outras questões, mas é motivo de muita alegria estar aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que é meu estado, esta que é a minha cidade, e por ocasião do lançamento deste livro, Tratado de Direito Penal, do professor Klaus Roxin, agora coassinado pelo professor Luiz Greco, a partir da 5ª edição alemã, pela primeira vez em língua portuguesa, potencializando, portanto, o acesso direto do público lusófono, não só brasileiro, mas lusófono como um todo, a essa que é a maior obra de direito penal do século XX, e que tem grande influência no direito e na prática brasileiros, e que, de certa maneira, traduz precisamente essa ideia de interlocução entre teoria e prática. Então, é uma manhã que vem sendo gestada há alguns anos, que será depois encerrada com um lançamento que, para nós, é também muito importante, e que devemos, evidentemente, à generosidade do presidente Keppen e do desembargador Ramon, e que, portanto, é tudo menos uma manhã comum, ou um dia comum para nós. É um dia muito especial que portanto, ficará nas nossas memórias, e por isso eu agradeço o presidente Keppen, que não sei se ainda está conosco, mas na pessoa do desembargador Ramon, agradeço ao Poder Judiciário do Estado do Paraná. Naturalmente, sei que há um público remoto, a quem eu também me dirijo com alegria, e espero podê-los rever em pessoa, quem sabe no lançamento mais tarde ou em outra ocasião. Bem, qual é a ideia, quais são os objetivos desta manhã? O professor Luiz Greco e eu pensamos em uma estruturação que fosse, a um só tempo, uma introdução a esse método de resolução de casos, mas que fosse também uma espécie de demonstração deste método. A ideia não é, de nenhuma maneira, promover uma aula excessivamente teórica, até fastidiosa, sobre uma série de conceitos da dogmática jurídico-penal alemã e a sua aplicabilidade no direito brasileiro. Não. Há outras ocasiões para esse tipo de encontro. Então, a ideia aqui era que eu, na manhã, proporcionasse uma introdução a este método. E, não sei se os slides estão aqui, mas eu tenho alguns. Chamei essa pequena conferência de A Prática da Teoria do Delito. E então a ideia é pela manhã, e podemos dividir essa manhã em 2 pequenos turnos, para que não nos estendamos excessivamente. 2 horas me parece excessivo para todos. Fazemos um primeiro turno de 45 minutos, 1 hora, e um segundo turno de igual período. Mas, nesse momento, eu pretendo, então, introduzir o que significa exatamente este método de resolução de casos na formação jurídica alemã e para os tribunais alemães, e que efeito isso produz nos cientistas. Porque aqui o que me parece interessante revelar é que essa estruturação que atravessa toda a formação jurídica alemã produz uma pequena revolução na própria relação que os cientistas têm com os tribunais e na relação que os tribunais têm com os cientistas. E, portanto, estabelece um diálogo muito específico entre teoria e prática, que eu não reputo inexistente no Brasil, mas ele se dá, evidentemente, em outros termos. Ele, eu diria, é mais ocasional. Ele não é estruturalmente pensado para acontecer. Ele acontece a depender dos atores específicos que ocupam as posições específicas em um determinado momento histórico. Mas ele acontece como que, apesar de a formação jurídica brasileira dar pouca atenção
a esse diálogo entre teoria e prática. Então, a ideia é introduzir quais são as ideias fundamentais desse método de resolução de casos e os efeitos que ele produz. Naturalmente, exemplificarei ao longo da nossa conversa, mas será apenas na parte da tarde, e aí com o professor Luiz Greco, que é quem também está mais autorizado a fazê-lo. Eu tive a oportunidade de lecionar na Alemanha como assistente do professor Luiz Greco por mais de 7 anos, antes de ir para Portugal, e os assistentes é que são responsáveis pelas chamadas aulas de resolução de casos. Então, naturalmente, tenho alguma experiência para poder lhes dizer do sentido deste método. Mas o professor Luiz Greco, pelos seus 20 anos de Alemanha e por já ter estado em todas as funções acadêmicas na Universidade Alemã, é quem pode exemplificar ou demonstrar o método. Então, nessa segunda parte, eu lhes apresentarei ao final um caso, mas quem resolverá esse caso será o professor Luiz Greco à tarde. Então, a minha ideia é como que introduzir o método, mostrar suas virtudes, os seus eventuais problemas, os seus efeitos, exemplificar como esse método opera, mas quem demonstrará o método em ação será o professor Luiz Greco, então, a partir das 14 horas. Então, assim, foi assim que concebemos esse dia que culminará, então, não por acaso, no lançamento do Tratado Oxim-Greco de Direito Penal, agora em língua portuguesa. Bem, algumas palavras iniciais que merecem a nossa atenção. Quando se fala em método de resolução de casos, que é a nossa tradução para o chamado Gutachtensstil, uma tradução mais literal, mais pouco reveladora deste método, é o estilo de parecer. Gutachtensstil é um estilo de parecer, que se contrapõe ao chamado estilo de decisão. Porém, essa oposição falseia o sentido do método, de modo que Luiz e eu não traduzimos esse termo em sua literalidade. Preferimos, portanto, essa tradução método de resolução de casos. Este método está intimamente ligado à grade curricular das universidades alemãs, que culmina com o chamado exame estatal. Este exame estatal é um exame público, uma espécie de concurso geral que valora o aluno e, portanto, permite que ele acesse determinadas profissões jurídicas. Não há um concurso para a magistratura, um concurso para o Ministério Público. Há uma nota geral que surge da soma de um primeiro exame estatal e um segundo exame estatal, que geram a nota, e dentro daquele estado, essa nota coloca o profissional, o jurista, em uma lista de acesso a determinadas profissões. Esse exame estatal é como que, portanto, o próprio destino natural de toda a formação jurídica universitária, porque é esse exame estatal que pauta a própria grade curricular da universidade. E este exame estatal é composto não só, mas quase que integralmente, da resolução de casos problemáticos que devem ser resolvidos não da forma como o aluno ou o candidato deseja resolvê-los, mas seguindo à risca este que é o método de resolução de casos, que não é uma forma de chegar à solução correta apenas, é uma forma de estruturar o raciocínio jurídico e também uma forma de tornar esse raciocínio jurídico transparente. Portanto, este método é um método para o qual o caminho importa mais do que o resultado.
é um método de estruturar do começo ao fim a resolução de um problema jurídico. Um método que se aplica, naturalmente, ao direito privado, ao direito público, mas que conhecerá as suas especificidades em cada ramo do direito e, para o nosso interesse aqui mais imediato, conhecerá algumas especificidades ligadas à própria estruturação do direito penal. E esse método tem princípios gerais, mas ele se adequa ao ramo do direito em questão. Ele será diferente no caso do direito público, em que temos que avaliar se uma intervenção em um direito fundamental está autorizada por uma lei e se, para além disso, é proporcional e segue outros parâmetros ligados à intervenção do Estado na esfera individual. Mas, claro, no direito penal, em que se cuida, sobretudo, de aplicar penas e, portanto, os pressupostos de legitimidade da aplicação dessa pena são mais restritos do que para uma intervenção comum em outro direito fundamental, este método conheceu algumas reformulações. Então, esse exame estatal, que decide simplesmente a vida do jurista alemão, talvez seja o caso de anotar, sem nenhum exagero, que o jurista alemão que não passa, e acontece muito, ou que passa com uma nota baixa nesse exame estatal, está, de fato, excluído da carreira jurídica. Então, isso decide o futuro do jurista. Tem um peso muito, muito grande. Aliás, eu até diria o seguinte, a aula de resolução de casos é pensada antes de lhe dar a palavra, André, em contraposição à chamada Vorlesung, que é a aula magna do grande catedrático, como interação. Portanto, essa interação aqui é não só permitida, como desejada. Por favor, André. Aquele que deseja ser advogado participará do mesmo exame estatal, terá uma nota, a nota viabilizará a inscrição como advogado, mas é claro que na advocacia as regras do mercado privado podem fazer com que alguém que não tenha obtido uma grande nota seja um grande advogado, no sentido do êxito que tem na sua profissão. Mas é preciso de uma determinada nota. E essas notas são também determinadas no âmbito estadual. Então, há estados mais ou menos rigorosos para o acesso a determinadas profissões. Eu posso, por exemplo, dizer, no estado em que eu vivi 13 anos, a Baviera, a nota mais exigente era para ser notário. Notário na Baviera exigia uma nota quase inalcançável, alcançada por muito poucos na Alemanha. E na Baviera também a magistratura tem uma nota bastante rigorosa. E talvez seja o caso de anotar que isso vale também para os professores. Só é possível se doutorar e acessar o cargo de professor catedrático a partir do atingimento de determinada nota. O sistema alemão, ele premia a regularidade, a continuidade. Isso desde a formação escolar infantil. Ele tem poucas chances de pequenas revoluções na vida, ou alguém que teve um desempenho muito ruim por anos, eventualmente reestruturar a própria vida e desejar acessar um determinado posto. Ele é mais pensado para a regularidade. E isso se vê ao longo esse caminho do jurista na universidade. Até o segundo exame estatal é um caminho de quase 10 anos. Assim, antes disso, o aluno, o jurista, não acessa as grandes profissões. Então, é algo que atravessa a formação do jurista do começo ao fim. Não é um concurso pontualizado no tempo e espaço que permite
uma reestruturação da própria vida e que dá também mais poder, coloquemos assim, àqueles que formulam o concurso. É algo pensado mais estruturalmente a partir de uma ideia de Estado, uma ideia de formação jurídica, pensada a partir da própria estrutura da universidade e que atravessa essa formação dos juristas. Será sempre assim em todos os estados reservam apenas o direito e o poder de ser mais ou menos exigentes nos seus estados para permitir que alguém acesse essa ou aquela profissão. Os senhores podem imaginar que, entre outras coisas, é uma formação que dificulta muito para alguém de fora ingressar no sistema alemão, o que, de certa maneira, aumenta exponencialmente o tamanho da realização do professor Luiz Greco, que acessou esse posto de professor catedrático, ainda muito jovem na Alemanha, não tendo participado desde o começo dessa formação alemã. Mas a ideia aqui, André e amigos, é revelar que este método não é uma sugestão que se faz ao aluno, não é algo que nasceu na cabeça iluminada de algum professor e que nós reputamos correto e queremos partilhar com outras pessoas. Não. É a própria estruturação do raciocínio jurídico alemão, a formação do jurista, que se traduz nesses exames estatais e que, posteriormente, se traduz no modo de decidir questões jurídicas pelos tribunais. Não se cuida, portanto, de mais uma teoria ou de uma sugestão ou de uma, como está muito em voga hoje, facilitação da resolução de problemas. Não, é o próprio modo de o direito funcionar que se traduz neste método de resolução de casos. Portanto, ele não é apenas um mecanismo didático, ele é também um mecanismo político-jurídico. Ele é a forma do direito ser exercido, e é a forma como os alunos, os professores estruturam o seu pensamento jurídico. O que é interessante dizer, Priscila, porque nós que somos do direito penal, temos, não sem razão em algum sentido, mas alguma fama de sermos esotéricos, ou de sermos excessivamente teóricos, ou de nos apaixonarmos muito rapidamente por grandes construções teóricas, que por vezes não alcançam a realidade da aplicação do direito. E isso está injustamente associado ao pensamento jurídico alemão, sobretudo no iluminismo, na ilustração, se tinha uma ideia da teoria do crime, quando ela começa a se conformar como uma abstração, e que ela se abstraiu tanto que ela se tornou como que um jogo de iniciados, como que algo inacessível para aqueles que atuam e que realizam o direito. Essa é uma fama injusta, porque essa abstração da teoria do delito, da teoria do crime, por isso que eu resolvi dar o título desse nosso encontro de A Prática da Teoria do Delito, é porque essa abstração ela realiza a um só tempo uma ideia que nasce, ou pelo menos que tem no iluminismo a sua tradução mais límpida, que é uma ideia de igualdade na aplicação do direito, que quando se abstrai é como se as particularidades do caso perdessem importância e os conceitos tivessem de passar por um procedimento de aplicação igual, independentemente de quem é o destinatário da pena. Portanto, realiza uma ideia de abstração, de igualdade. Mas essa abstração é uma abstração de baixo para cima e que nunca perde a sua conexão com o problema a ser resolvido. Quando nós ouvimos falar de teoria do domínio do fato, de teoria da imputação objetiva, não se cuida
e eu chegarei a esse ponto, nesse ponto eu exemplificarei o método, não se cuida de uma construção individual, de um jurista em uma biblioteca fria de alguma cidade da Alemanha. Se cuida de um instrumento de abstração para resolver casos. Naturalmente, fundado a partir de uma determinada filosofia dominante num determinado momento. Essa estruturação do pensamento alemão dos últimos 200 anos está, sim, muito ligada à filosofia da ilustração, ao método sobretudo Kant e Hegel foram filósofos que determinaram a produção intelectual dos grandes penalistas daquele tempo, Feuerbach, Binding, que foram aqueles que construíram o direito penal moderno e eram muito filosoficamente orientados, muito influenciados por esses pensadores, mas sempre conscientes de que o direito, diferentemente da filosofia, é uma ciência prática. Uma ciência que se traduz em uma realidade vivida de cidadãos que vivem em uma determinada localidade, num tempo e no espaço. Por mais que se possa construir um conceito de pena universalmente válido, a pena em sua realidade é a pena aplicada àquela pessoa, naquele lugar, naquele tempo. E o direito penal nunca perde ou não deve perder, essa conexão com a realidade. Mas a verdade é que nunca se quis perder essa conexão. Foi como que uma interpretação de fora para dentro de que os juristas alemães tinham essa genial capacidade de construir edifícios teóricos e que essa capacidade de até mesmo encantar pessoas, de impressionar pessoas no sentido de construir um prédio, um edifício tão perfeito, tão capaz de resolver questões teóricas, mas de certa maneira desconectados da realidade. Essa é uma impressão, eu diria, profundamente equivocada da dogmática jurídico-penal alemã, entre outras coisas, pelo papel que este tal método de resolução de casos tem na formação de juristas. Talvez surpreenda dizer que esses grandes juristas, Belling, por exemplo, o pai da teoria da tipicidade, começo do século XX, muito se discute sobre o conceito de tipo, a teoria do tipo. Belling tinha livros excepcionais de resolução de casos. São apenas desconhecidos. É claro que os juristas acabam, como todos, como os músicos, como os intelectuais, como os artistas, ficam conhecidos por um fragmento especialmente ressonante da sua obra, mas aquilo não esgota o sentido da obra. E o sentido do direito como ciência prática é precisamente o de, em um determinado momento histórico, resolver casos com igualdade. Tirar poder da tirania. Essa era a função do direito do iluminismo. Como construir um sistema que não permita a intervenção do soberano? Como construir um sistema que impossibilite uma decisão individual pautada em critérios individuais daquele magistrado? Como abstrair a ponto de aquela pessoa não importar a decisão, no sentido de não importar em suas qualidades externas, quem ela é, de onde ela vem. O que deverá importar é se aquela pessoa tinha condições de ser considerada responsável pela violação da norma que se discute neste processo. E toda a teoria do crime é essa abstração que gera ou que realiza o princípio da igualdade para garantir a aplicação do direito no caso concreto. Então, quando o aluno ingressa na faculdade de Direito e se põe a cursar a disciplina de Direito Penal, ele certamente encontrará um grande catedrático, se fosse em Munique há alguns anos, o professor Klaus Roxin, que será responsável por ministrar, em formas de aulas magnas,
curso de Direito Penal, ao longo de 2 anos. E essas aulas ocuparão, provavelmente, entre 3 e 5 horas da semana do aluno. Este aluno, durante essa semana, terá as mesmas 3 ou 5 horas ou mais de aulas de resolução de casos, que são dadas pelos professores assistentes, recém-doutores, que estão escrevendo a livre docência, como foi meu caso por anos. Essas aulas se destinam como que a operacionalizar a matéria dada de maneira mais abstrata na aula magna. Então, se a aula magna foi sobre causalidade, as outras aulas, as aulas de resolução de casos, são as chamadas Arbeitsgemeinschaften, que são como se fossem um conjunto de trabalho, aulas de resolução de casos, ou aulas práticas, se assim se quiser, embora esse termo também talvez engane. Parece que é um escrutínio de decisões judiciais. Não. A ideia é oferecer, então, nessas aulas, 1 ou 2 casos problemáticos que estressam a matéria e que exigem uma solução. Então, uma aula de causalidade não cuidará dos fundamentos da causalidade, nem na epistemologia, nem na filosofia, nem na teoria jurídica. Isso o professor já condensou na aula magna. Não cuidaremos aqui de avaliar excertos da obra de von Bury, ou Luden, ou Glaser, do século XVIII ou XIX. Não, isso já foi condensado pelo professor. O nosso problema será resolver, então, neste período, casos problemáticos em que essa teoria da causalidade, ou que as teorias dominantes da causalidade fracassam e que tenham, de certa maneira, gerado discussão jurisprudencial. Então, o que é que fazemos quando há uma causalidade cumulativa? Quando nós temos, segundo a definição de causa, 2 elementos que se traduzem no resultado de igual maneira. Os 2 são causa ou nenhum é causa? A aula se destinará, então, a resolver este problema e entender quais são as consequências da resolução deste problema para o resto da matéria jurídico-penal. Se nenhum é causa, temos uma tentativa, eventualmente, ou 2 tentativas, apesar de a vítima estar morta. Então, temos aqui uma compreensão mais orgânica, mais destinada a ingressar na realização daqueles princípios teóricos enunciados na aula magna. E nem a aula magna será um exercício de abstração puro. Quem teve a oportunidade, embora o professor Roxin ainda esteja vivo, não dá mais aulas, mas quem teve a oportunidade de estar com ele em uma aula magna terá percebido que o raciocínio dele é um raciocínio dotado de um pragmatismo muito nítido. Ele não teoriza sem voltar à realidade. Quando ele abstrai, ele logo volta e sobe, desce e sobe. Este problema se colocou em determinado tempo histórico e gerou essa discussão dogmática. Segundo o que eu entendo correto, essa discussão dogmática deve ser equacionada por esses critérios. Assim, ele criou a teoria da imputação objetiva na década de 60, não em sua biblioteca, mas olhando o direito penal de trânsito em evolução e verificando, é preciso refundar a teoria do crime culposo. Com que princípios podemos resolver estes casos? E aí surge a abstração, a ideia de a criação de um risco não permitido que se realiza no resultado e uma exigência de um nexo de imputação entre um e outro que é baseado em critérios não mais causais, naturalísticos, e sim normativos, a partir da ideia de proteção de bens jurídicos. Então, essa abstração bonita, que tornou o professor Roxin ilustre no mundo inteiro, a ponto de ser traduzido para todas as línguas, não é uma abstração infértil, não é um exercício intelectual, é uma compreensão de que o direito tem uma realidade vivida e que esses princípios precisam se traduzir na decisão judicial daquele magistrado que irá
então, resolver o caso. Então, essa estruturação do pensamento une teoria e prática, não separa. Ela está pensada desde o começo para dizer que nós fazemos a mesma coisa. Nós temos apenas funções e poderes, evidentemente, diferentes. O cientista não ensina o magistrado. Eles pensam sobre o mesmo problema, mas o magistrado tem a nobre e difícil missão de decidir com autoridade um caso concreto. Mas essa autoridade não vem da pessoa, vem do direito. Vem do direito que precisa ser aplicado. E esse direito é construído em diálogo entre ciência e prática. Então, essa compreensão de que há aqui como que um caminhar de mãos dadas entre teoria e prática. As funções são diversas, a ponto de existir uma relação muito mais, que às vezes, né, Fernando, eventualmente nos choca a tonalidade crítica com que os professores avaliam decisões judiciais dos tribunais alemães. Nós não estamos assim acostumados a um ato assim mais forte de crítica, mas isso é tomado, no mais das vezes, como um gesto de respeito à decisão judicial. Como quem diz, nós estamos em busca da melhor decisão. Eu penso que essa não realizou todos aqueles princípios que nós, conjuntamente, temos construído. Nós, decisão, tribunais, juristas, professores e todos aqueles que atuam no sistema de justiça. E, portanto, essa decisão não é a melhor expressão do direito hoje. Por isso e por isso. E esse exercício crítico é, no mais das vezes, levado a sério pelos tribunais. Não como um gesto de agressão, mas como um gesto de construção do direito. É claro, há 1000 formas de construir conjuntamente o direito. E esse sistema não funciona perfeitamente. Ele também é permeado por outras questões. Mas o fundamental é ver que esse método, que preza pela igualdade, pela transparência na decisão dos casos, é uma forma de realizar o direito e não um mecanismo didático. Primeira conclusão da nossa manhã. Isso é importante, porque quando nós somos confrontados com essa ideia, um método de resolução de casos parece uma espécie de facilitação da aplicação do direito, não um modo de o direito se exercer num determinado lugar. Eu me lembro uma vez, Luiz Greco e eu chegamos à sala do... Sim, ele já era aposentado, ele ia às sextas-feiras. Até antes da pandemia, ele ainda mantinha esse hábito. Às sextas-feiras para a Universidade de Munique. E nós passávamos a manhã conversando. E um dia ele estava, Priscila, sentado assim, com a carta na mão, balançou a carta assim, e olhou para nós dois e falou: essa é a carta mais importante que eu já recebi na minha vida profissional. Nós ficamos assim perplexos, assim, um homem que talvez já tenha tido todas as honrarias existentes no mundo jurídico, alguém que já talvez ninguém tenha sido mais homenageado do que ele ao longo da vida dele, que, para além de tudo, é uma vida longa. Ele virou professor muito novo e quer dizer, então ele pôde também, de certa maneira, sentir o próprio impacto, né? Assim, desde a década de 60 até agora. Ele balançava a carta e dizia: a carta é mais importante. E ficamos ali com aquela dúvida: o que pode ser mais importante com o que ele já teve. Ele disse que tinha estado em uma reunião da cúpula do BGH, que é o STJ alemão, que tem toda a competência de decidir matéria de lei federal e matéria penal, e nesse sentido
mais das esta carta antes de esse, vejam, ele a maior homenagem a dimensão esse diálogo tem para justamente com a pecha disso. Essa método é a própria forma do raciocínio jurídico alemão. E aqui talvez seja as características dito era o comentário pretérito. Como é que ele se estuda? Há uma oposição geral na Alemanha, método de tentativa e um método de construção da solução, que é o método de resolução de casos. Essa oposição que eu Arthur-Stil, que é o estilo. A decisão, eu tenho essa tradução para não dos métodos, mas o estilo de decisão, estilo mais seco, começa da solução correta e termina com a fundamentação da solução. Então, é mais ligado à atividade do juiz. Anunciar a decisão, evidentemente, depois se fala o estilo, ou estilo de parecer, ou o método de casos, que adota uma postura de desconhecimento em relação à solução correta. Ele como que abre ao problema e, de certa maneira, constrói a solução no caminho. Aqui a solução e a fundamentação se confundem. Então, quando um aluno tem de enfrentar um problema dessa natureza e resolvê-lo nesse método, e tem que resolvê-lo nesse método, ele não pode adotar método. Se um aluno adotar esse outro método no exame estatal, ele não passa no exame. Se adotar esse outro método das avaliações da universidade, não passa. Então, não é uma sugestão. É um melhor método em comparação com o outro. É o método que precisa se abrir para todas as soluções. Como fazê-lo? Naturalmente, nós, quando lemos um caso, eu mencionei o caso da comunidade cumulativa, nós já temos intuições sobre a solução correta. Às vezes, nós até, a partir dessas intuições, buscamos esse método. É como uma vacina contra a realização da primeira intuição relativamente ao caso de acumulação. É correto.
realmente se realizou e se sabe a situação de nós temos essa naturalmente perseguiremos uma solução por isso que prestaram uma condição causal, quem sabe a mais relevante, quem sabe a primeira, quem sabe a... Temos uma solução a partir da assalto. No caso em que é de autoria, uma decisão que depois se realiza. Nós já temos o autor é o homem de cima ou é o homem envolve a partir da ideia de todos. E agora eu preciso construir essa solução. Como? Bem, o problema está posto. Sabemos quem é a causa. Patrimônio jurisprudencial. Causa. Então observaremos se a partir dessa definição de causa, os dois podem ser considerados como causadores daquele evento que se quer imputar. Talvez sim, talvez não. E a partir dessa definição, nós temos de discutir se a subsunção daquele problema ao conceito construído de causa é correto, se algum definição de causa é tal, aplicada a essa definição, a hipótese, chegamos à conclusão que nenhum dos dois é causa suficiente desse. Portanto, essa aplicação do conceito pode gerar outros setores da teoria que merecem por uma correção. Foi para resolver a fórmula da condition sine qua non rigida para as hipóteses. Já não é mais uma fórmula naturalista, mas já tem um corretivo normativo. Segundo essa discussão, é possível dizer tais autores avançaram estes argumentos, outros contra-argumentaram neste e naquele sentido, e quando o aluno se coloca aqui, mas sempre depois de expor a querela, a contenda, autoritativamente, sendo reputo correta, a teoria da causalidade cumulativa corrigida, que afirma que, nesses casos, não é possível aplicar a regra naturalística da eliminação hipotética do Estado, que é preciso correção normativa já no plano da causalidade, e com base nessa teoria, reputo que os dois são causa. Errado. Tá? Praticamente perdeu todos os valores. Tá? Ele tem que se abrir para todas as... não omitir um argumento, identificar o peso desses argumentos e tomar uma posição depois disso. Este argumento reputa. Este argumento parece convincente. É aplicada, então, essa fórmula. É um caminho, portanto, longo, que não enuncia uma solução e busca. Ele constrói a solução como que impõe aquele que constrói a possibilidade de desconstruir aquela bem.
realização. Ele que atuou por último era mais nitidamente autor, mas apresentava mais características, possibilitavam a indicação que tinha um fato. Mas essa exposição alongada, aberta às soluções, que revelou que este homem que atuou por último tinha um defeito. Ou seja, havia uma estrutura que funcionava antes dele, fez com que aquela ação final dele, que sim se traduziu no resultado, tivesse, de certa maneira, predestinada estrutura que quase que impunha aquela ação a ele. E talvez isso não seja suficiente para excluir a autoria, para torná-lo um instrumento sem responsabilidade, mas de certa maneira empurra a responsabilidade para cima. Portanto, nós temos dois autores. Foi assim, por exemplo, entre outras coisas, nasceu a chamada teoria do domínio do fato por domínio dos aparatos organizados de poder ou domínio da organização. Observando os casos do nacionalismo, por vezes há uma dupla autoria, há um autor por trás do autor, como se costuma chamar, casos em que não há uma coautoria, que o autor que ligava a câmara de gás não tinha participado de um acordo comum para realizar esse fato com a cúpula nacional socialista, mas ele também não atuava como um instrumento, ele tinha o domínio total daquela realização, ele não era inimputável, ele não atuava sem dolo, não atuava sob coação, ele era parte de um sistema que tinha institucionalizado um morticínio, e para esse morticínio funcionar, todos tinham de cumprir o seu papel, lá e cá. E isso ensejava uma solução de uma autoria imediata sem um instrumento. Então, o autor era tanto a cúpula do nacionalsocialismo, quanto o soldado Fritz ou Hans, que ligou a câmara de gás. E essa é uma solução contra-intuitiva. A autoria imediata era a realização de um fato por intermédio de um instrumento que atua sem responsabilidade. Portanto, eu só subo, ou seja, eu só digo que a responsabilidade total para o fato não é daquele que realizou o fato, quando ele tem um defeito tal que me faz pensar. Pode ser em 5 minutos para eu encerrar o raciocínio? Essa subida de responsabilidade só faz sentido ou só fazia sentido, quando aquele cuja responsabilidade eu analiso agora atua com algum defeito. Quando ele atua com um defeito, eu penso, há outro responsável que não ele. Quando é um adolescente, ou quando alguém atua em erro, pensamos, bem, alguém o instrumentalizou, para verificar quem é o verdadeiro dono desse fato. Mas se esse já é responsável, eu não preciso subir fora das hipóteses de corrupção. Então, aqui, essa solução de um autor por trás do autor é construída contra-intuitivamente a partir de uma construção da solução in action, uma construção que ocorre como que se abrindo ao problema. É uma atitude aberta a novas soluções. E assim foi sendo construída e gestada a teoria do delito, não como um produto, uma mente brilhante, nem de 2, nem de 3, mas como uma produção coletiva que cada um tem uma função. Antes do nosso falo, é por isso que aqui os senhores podem ver, tem um subjuntivo como tradução gramatical do método. Talvez soe estranho, mas há uma imposição de uma forma gramatical de resolver temas, que é a fórmula da hipótese, do subjuntivo. Pode ser que aquele que atuou tenha atuado
ou sob efeito de alguma coação. Para que tal ocorra, os requisitos da coação. Nós, uma coação irresistível, os alemães, um estado de necessidade, desculpa. Esses requisitos podem ou não estar cumpridos. Vou avaliar por um. Então, é um método gramatical que não se permite a constatação. E se abre as possibilidades. Pode ser um instrumento, pode não ser. E o fato dele não ser um instrumento ainda não encerra a questão. Há outro autor. É um subjuntivo de sempre permitir, sempre abrir, sempre construir essa solução. Então, antes de prosseguirmos, vamos fazer aqui algumas coisas devem ficar claras. Este método de resolução atravessa a própria formação, construção e aplicação do direito, por mecanismo. Em segundo lugar, método como que todos os atores jurídicos em torno da realização do direito como ciência prática. Naturalmente, cada um cumprirá a sua função, a função que a vida lhe assinalar. Mas são todos coparticipantes da realização do direito. E isso muito em razão deste método aberto aos problemas e que, de certa maneira, vejam só, quando eu falei que é um mecanismo político, também quis dizer que essa é uma maneira de despersonalização da solução. A solução, naturalmente, vive atrelada a um nome. Alguém que, de maneira mais lapidar, conseguiu traduzir ou verter essa ideia em seu estado mais bem acabado. Fala em teoria do domínio do fato, alguém logo pensará Klaus Foxin. Klaus Foxin não foi o único autor da teoria do domínio do fato, não foi nem o primeiro. Teoria da imputação objetiva. Bem, o nome estará conectado, a teoria estará conectada ao nome de Klaus Foxin. Mas a ideia é uma ideia construída coletivamente, tanto há uma tendência de despersonalização das boas teorias. Dito isso, a nossa pausa, e aí seguiremos também para as fases desse método, alguns exemplos, eu disse que o Luiz Greco é quem demonstrará esse método, algumas regras, e depois, ao final, eu enunciarei um caso. É o caso que será por ele resolvido. E não farei mais do que enunciar. Que quando eu apertava... Os senhores não estão vendo, né? Mas eu depois revelo qual é esse... Por favor.
Bem, Fernando, aqui talvez seja o caso de diferenciar as funções que cada um exerce. Primeiro é preciso anotar que muito dificilmente o problema surpreende integralmente a jurídica alemã. Ou há algumas reflexões que já se conectam àquele problema, ainda que incipientes, ainda que não dominantes, ainda que até marginais, determinado histórico, ou a própria jurisprudência, e aqui é preciso dizer, os juristas alemães são, sobretudo, observadores obsessivos da jurisprudência alemã. Então, os professores, eles constroem a sua obra numa observação diária dos movimentos jurisprudenciais e conseguem antecipar muitas coisas por isso. Um juiz, um aplicador do direito, pode sim observar aquela situação, não encontrar instrumental teórico para resolvê-la, mas já prenunciar um avanço. Aliás, muito que ocorreu foi assim. Muitas decisões judiciais da década de 30, 40, já de certa maneira diziam que a ideia de causalidade naturalística era insuficiente para resolver uma série de problemas, não só da causalidade cumulativa, outros da causalidade alternativa, problema sério. E, portanto, eles desenvolviam, de certa maneira, novos conceitos. A ideia de uma causalidade adequada, por exemplo, antes da teoria da equitação, é uma ideia científica, mas jurisprudencial. Bem, de certa maneira, essa causalidade, a partir dessa fórmula, requisito necessário, porém não suficiente. Às vezes há causas que escapam tanto do escopo normativo daquela proibição, e embora elas sejam causa naturalisticamente falando, elas não podem ser. Aqui precisa adicionar algo. Isso aconteceu. O aluno tem essa possibilidade, mas ele, até por um cálculo próprio, será menos ousado em momentos de avaliação. A ousadia do aluno é reservada para os seminários, que ele também para outras oportunidades. O aluno, ao ser examinado, terá o espaço, mas contará com de tal maneira pesado, eu não estou certo de que ele queira ser ousado nesse momento decisivo. Aliás, até acontece muito estrategicamente, o aluno entrega o exame e depois até apresentam por vezes, olha, eu penso que a solução é essa. Era indicado defendê-la. Então, assim, há esse espaço, como é um sistema aberto ao problema, ele naturalmente provoca novas soluções. Pessoas especialmente hábeis, com a intuição ou com uma compreensão específica de um determinado tema vão entender. Aqui há um espaço de envolvimento que não existe ainda. Mas aí é preciso saber quando faço esse envolvimento. Um juiz, sobretudo no BGH, terá uma força que empurra para a manutenção do patrimônio decisório. E inflexões são normalmente programadas, normalmente paulatinas. Indica que irá haver uma inflexão, dá alguns sinais, seja um obter dictum, sejam outros sinais, que em algum momento... Mas há duas forças, né, que empurram para dois lados diferentes. De um lado, a ideia de igualdade e estabilidade, ou para manutenção. De outro, o próprio método, que é aberto ao problema. De certa maneira, convida à novidade, à nova solução. Mas isso, em geral, é uma construção coletiva. Um autor percebe, defende na doutrina, é criticado, alguma decisão judicial já se reporta a ele, uma próxima, isso gera um outro movimento de comentários críticos àquela decisão, e aí, em algum momento, aquilo se estabiliza. Até que a jurisprudência alemã falasse em imputação. Isso não aconteceu 5 anos depois dos artigos. Acontece o processo de teste daquela teoria, metida ao frio.
joga uma teoria na chuva. Depois, se ela sobreviver, pode Vamos então fazer essa pequena pausa e aí seguimos depois.